Olá, como é que você está? Eu espero que esteja bem. E eu convido você a participar do nosso novo quadro aqui no canal, chamado Porto de Histórias, onde a gente vai conversar sobre essa cidade de Porto Velho e também, claro, o estado de Rondônia, mas especialmente entendendo a nossa realidade, a nossa história. É um quadro que eu criei junto com a professora Mara. Então nós estamos aqui para conversar com vocês. Meu nome é Elis, sou historiadora e eu te convido a junto conosco somar nas reflexões sobre Porto Velho e sobre o estado de Rondônia. Olá, pessoal. Meu nome é Mara, sou professora lá da UNI, né, e nós estamos hoje aqui para conversar com vocês um pouquinho, como a Elis bem falou, sobre a questão de Porto Velho. Então, vamos lá. E aí, antes de tudo, a gente pede que você se inscreva no canal, compartilhe, principalmente para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos, porque não é tão fácil, não é tão simples. Tão simples, a gente está aprendendo, né, Mara, se ajudando. Não é só saber o conteúdo, é saber como postar, como gravar. Vocês viram que no último vídeo o meu áudio ficou baixo, mas a gente está aprendendo. E convidamos você a somar junto conosco nesse aprendizado e nessas reflexões. Então, Deixa o comentário aí no final, né, que é sempre legal interagir, ver o que vocês estão achando, sugestões. Então, por o que falar, desejar. falar nisso, a E gente as já. críticas, né? Ah, com certeza. Ah, críticas, sugestões, elogios, enfim, o que vocês estiverem a fim de falar, conversem conosco. Nós gostamos muito do diálogo. E falando mesmo em deixar comentários, assiste aqui esse vídeo que no final a gente vai fazer uma campanha cultural. Mas eu não vou adiantar, né? Assiste aí um pouquinho que a gente conversa sobre isso. E Mara, a gente escolheu como tema para o nosso primeiro porto de histórias. O tema é a história em jornais, o Alto Madeira e a cidade de Porto Velho. Então, Mara, primeiro de tudo, né, nós somos historiadoras, amamos muito a história, mas é interessante que as pessoas entendam como que é o trabalho do historiador e quais são as nossas fontes de pesquisa para que a gente analise esse passado da maneira mais coerente possível. Bom, a história, ela se utiliza de documentos, né? Então, esses documentos, eles são transformados em fontes pelo pesquisador, pelo historiador, vamos dizer assim, né? Ou pesquisador de forma geral, mas o historiador, que é o nosso caso aqui. E nós temos várias fontes dentro do campo da história, né? Nós temos aí não só o jornal, nós temos a fotografia, temos os discursos, deixa eu ver o que mais aqui, os inventários, os diários, a literatura de viagem, cartas antigas, testamentos, registros paroquiais, mapas. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para se transformar em fontes, né? Basta isso, o olhar do pesquisador. Basta ele estar atento àquilo que ele vai pesquisar, né? E dependendo do documento, ele vai se apropriando e transformando aí a sua, ou né, compondo a sua pesquisa. Ah, muito bacana. Tem um historiador que quem é da área de história já conhece, ouviu falar sobre ele, que é o Eric Hobsbawm, um historiador inglês. E ele, quando vai falar sobre a história, esse ponto é muito interessante a gente destacar, a história não é exatamente... o nosso trabalho como historiadora, a gente sabe que é impossível a gente falar de tudo ao mesmo tempo e falar sobre a verdade universal de todo o passado. A gente seleciona, a gente pesquisa e nós analisamos fontes, analisamos contextos, para que a gente chegue a uma história realmente com fundamento, que possa ser verificada, porque também a gente não pode sair por aí falando qualquer coisa. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, até em Porto Velho, é falar da cidade, mas falar com propriedade, falar com fontes. Não é simplesmente pegar e sair falando, é porque eu acho que é assim. De onde veio isso? Fontes da minha cabeça, né? Não pode ser assim. Então,
a gente quer dialogar com vocês, né? Quem está aí nos assistindo ou nos ouvindo, é justamente isso. Primeiro de tudo, para ser historiador, para contar uma história, a gente precisa ter fonte, citar essas fontes e verificar a veracidade dessas fontes. Porque não é porque o seu parente te disse isso que é verdade. A gente precisa pesquisar, embora a verdade universal seja complicada, porque a história ela sempre tem vários lados, a gente precisa procurar e mapear o lado mais coerente. Quando a gente vai falar sobre a nossa própria história, e quando a gente vai contar a história de uma cidade, a história de uma região, de um país, de um povo, enfim. E hoje, a E gente... Pode falar. assim, colocar para relativizar, né, essas fontes. Porque, por exemplo, às vezes você tem a fonte oral. Não é que porque você não tem ali o documento, aquela fonte oral, ela muitas vezes ela vai ser vamos dizer assim, o percurso que você vai fazer, pelo menos inicialmente, para tentar encontrar algo que vá confrontar ou que vá, no caso, te auxiliar a pensar aquilo que aquela pessoa está te dizendo. Porque nem sempre, muitas vezes você tem um documento determinando uma data para um determinado evento, mas aí vem alguém que diz assim, não, isso aí não aconteceu nesse período aí, não. Isso aí foi oficializado a partir dessa data, né? Então, aí você tem que colocar essas duas fontes, a fonte documental, o documento escrito propriamente dito, e essa fonte oral, e relativizar isso. Muitas vezes tem pessoas que querem colocar, sobrepor a fonte oral à fonte documental, né? Essa fonte escrita, ou vice-versa. E na realidade, não. Muitas vezes uma vai complementar a outra para a gente poder entender, sobretudo uma cidade como Porto Velho, e ainda está. Eu sempre digo assim que a gente ainda está um pouco na contramão da história, né? A história do Brasil, por exemplo, ela está naquele processo de desconstrução. Muitas das coisas que a gente tinha como certa, determinados fatos que a gente estudava na escola e que era certo, hoje isso tudo está sendo, de certa forma, desconstruído, já está sendo problematizado por outros vieses, né? E a gente tem um outro campo de conhecimento. E a história de Rondônia, não, ela ainda está aí sendo construída. A gente tem, sobretudo Porto Velho, né? A gente tem pouquíssimos escritos sobre a nossa história. São poucas as pessoas que ainda se dedicam a estudar sobre Porto Velho. Então é sempre um desafio. Mas acho que a primeira afirmação que a gente pode fazer é romper com essa ideia de que Porto Velho não tem história, que Rondônia não tem história, não tem cultura. Esses dias no Twitter rolou uma tretazinha, um conflito ali entre os jovens que começaram, alguns dizendo, Porto Velho Rondônia não tem cultura. E eu só observando ali toda essa discussão. E assim, quando a gente estuda, a gente percebe realmente o quanto que, apesar dos pesares, apesar de realmente termos um processo de colonização recente, de ocupação e de ainda muita fragilidade na questão de construção de narrativa sobre a cidade, nós temos muitas fontes à nossa disposição, como você falou. Além da fonte oral, que é super rica, é super válida, né? Na última semana, no Pode Estudar, a gente estava falando justamente das histórias de assombração. Boa parte dessas histórias, elas são levantadas pela oralidade. Então é muito interessante mesmo a gente perceber o quanto que, em relação ao Porto Velho, as fontes se complementam antes de rivalizarem. A gente tem um documento escrito, que também foi escrito por pessoas com um conjunto de intencionalidades. Nós temos as imagens, né, as fotografias, que você também pesquisa bastante com fotografias. A gente tem a própria arquitetura. E aí eu indico para vocês, leiam a dissertação da professora Mara, quando ela realmente analisa a história de Porto Velho nas primeiras metades do século XX a partir da arquitetura. Nós podemos contar a história a partir das fontes e de uma cultura material, a partir dos rituais funerários, né, da relação com a morte, que a professora Mara leu uma tese da professora Mara também. Então, assim, as fontes são diversas para a gente entender Porto Velho. E uma fonte riquíssima, e é sobre ela que a gente quer falar hoje, é o Jornal Alto Madeira. Jornal Alto Madeira que, enfim, passou recentemente por um processo de encerrar as suas atividades, né?
mas é um jornal centenário. E é importante a gente perceber o quanto que o Jornal do Madeira pode nos ajudar a entender a nossa história, a nossa Porto Velho, uma Porto Velho profunda, uma Porto Velho cultural, uma Porto Velho do cotidiano, por além dessas grandes obras de construções, né? A estrada de ferro é importante, mas a gente tem uma história que vai muito além da estrada, com muitas pessoas envolvidas e muita coisa para contar e ser contada ainda, né, Mara? Sim. Pelo jornal, nós temos o jornal Alto Madeira desde 1917, se não me falha a memória, né? Um acervo aqui. E por esse jornal, que é o Jornal Centenário, que completou 100 anos em 2017, né? Nós temos, pelas páginas do Alto Madeira, como disse o ex-diretor do Alto Madeira, né? Durante uma determinada época, esse jornal ele foi a janela para o mundo, de certa forma, para o rondoniense, né? Porque você era onde você conseguia vislumbrar o que se passava na região, o que se passava pelo mundo. Apesar das notícias elas não serem, vamos dizer assim, como hoje, né? Hoje você tem a notícia em tempo real. Na época do Alto Madeira, não. Você tinha lá o jornal, que era semanal. Então você tinha notícias, muitas vezes, período de guerras, nas guerras mundiais, você tinha lá as notícias da guerra, como era o posicionamento do Brasil, você tem notícia do valor da borracha, né, naquele mês, você tem as notícias do que estava acontecendo no Seringal, do seu fulano de tal. Então, quer dizer, as notícias percorriam essa região por esse jornal. Obviamente que não chegava a todos, mas os poucos que tinham acesso a esse jornal, eles tomavam conta, né, se informavam daquilo que estava acontecendo, não só na sua região, mas também no mundo, pelas páginas do Jornal Alto Madeira. Então, ele é uma fonte de extrema importância para aquele que se dedica a estudar sobre a cidade de Porto Velho. Ah, fantástico. E assim, a história do jornal se confunde com a história da cidade, né? Quando a gente tem, por exemplo, vamos vincular o processo de início da construção efetiva da estrada de ferro com a Madeira Memorial Rail Company, a figura do pessoal Farquhar, de 1907 a 1912, a criação do município de Porto Velho, ali no finalzinho de 1914, e aí em 1917 a gente tem a fundação desse jornal, e esse jornal, até recentemente, um jornal muito tradicional na cidade. E é interessante, realmente, e aí vocês estão vendo, quem está assistindo, né? Tá vendo algumas imagens do jornal. O jornal ele pega desde notícias políticas, notícias de economia, como você falou, notícias aí onde eu me banhei quando fui fazer minhas pesquisas, tanto de graduação quanto de mestrado, notícias da cultura, né, do futebol. Eu amo muito futebol, amo esporte de modo geral, e o jornal ele vem trazendo essa história do cotidiano, a história do dia a dia, e é muito interessante, seja jornal em alguns momentos, com 2 publicações por semana, mas um jornal que, apesar das dificuldades, era publicado aqui em Porto Velho desde a sua origem. Teve seu processo de surgimento com a figura do nosso segundo superintendente, que foi o Augusto Tanajura, um médico, um cirurgião dentista, veio para Porto Velho junto da Comissão Rondon, por aqui ficou, depois ingressou, né, na carreira política, até conseguir se tornar deputado, foi morar em Manaus. Lembrando que Porto Velho, nesse momento, pertencia ao estado do Amazonas. Então, o jornal está constantemente dialogando com esse mundo, com essa Amazônia, né, num processo já de integração ao capital estrangeiro, ao capital industrial. A gente está falando de Revolução Industrial e Porto Velho, porque a gente não tem nem o que falar de Rondônia ainda, né? Porto Velho surge antes do estado. Então,
a história de Porto Velho, ela está muito imbricada com a história do jornal. E é claro, utilizando outras fontes, a gente pode pegar as narrativas postas no jornal para pensar essa cidade, essa cultura. Eu adoro as notas sociais, as festas que a galera fazia. Nossa, era uma maravilha, o carnaval. Então, além disso, as próprias histórias de assombração. Tinha algumas histórias ali de visagem, de algumas pessoas que sumiam, histórias mesmo policiais, relato de viajantes. O jornal ele era como se ele fosse uma grande rede social, para ficar mais fácil, né, o público mais jovem entender, onde tinha de tudo ali. Tinha propagandas também. O jornal ele tentava abarcar toda essa sede por informação que a população aqui tinha, né? Então é muito rica, é uma fonte riquíssima de estudos, que infelizmente ainda precisa ser melhor cuidada, ser melhor tratada e ser mais analisadas, né? A gente tem mais pesquisas que analisam toda essa complexidade, essa diversidade de informações que o jornal apresenta para a gente. Isso mesmo. E assim, no livro que você também participou, né, que nós organizamos sobre o jornal Alto Madeira, eu escrevi um artigo nesse livro e assim eu gostaria aqui de chamar a atenção também, porque uma das formas, como nós estamos falando, nós não estamos na realidade aqui falando somente para historiadores, né? Nós estamos falando para o público em geral. Então, o artigo que eu fiz, eu pensei muito num professor da educação básica, né? Então, como que o professor da educação básica ele pode se utilizar do jornal na condição de fonte e pode utilizar esse jornal em sala de aula? Então, o artigo ele tem, vamos dizer assim, caminhos, né, ou apresenta ali algumas possibilidades para que esse professor ele possa efetivar determinadas atividades com o seu aluno na sala de aula para tirar um pouco aquela ideia de aulas monótonas, né? Então você está trazendo uma outra fonte, de certa forma você está se utilizando dessa fonte para dinamizar suas aulas, e isso funciona muito legal porque eu tive a oportunidade. Eu não lembro agora o período, mas eu acho que foi em 2018 ou foi 2017, eu tive a oportunidade de ofertar uma disciplina eletiva no curso de História e era justamente sobre o jornal na condição de fonte. E eu levei a minha turma, apareceu um número bem significativo de alunos inscritos nessa disciplina, e nós fomos para o Centro de Documentação do Estado. E os alunos, a maior parte deles, nascidos aqui, não tinham conhecimento assim do jornal, nem sabia que esse jornal era tão antigo assim. E eles tiveram a oportunidade de manusear o jornal, de conhecer e trabalhar com esse jornal. Eles mesmos levantaram em dupla, né? Eles levantaram lá a notícia que eles queriam trabalhar e a partir dessa ideia eles começaram a fazer os seus artigos, publicar os seus artigos. Então teve gente que foi para o carnaval, teve outros que foram sobre as notícias da Estrada de Ferro, teve outros que foram pensaram sobre essa possibilidade de analisar o papel da primeira governadora, né, em Rondônia, a Jane Lane. Outros foram para o lado lá da questão da análise do governo de Jorge Teixeira, porque que Jorge Teixeira é considerado o grande governador do estado. Então foram buscar essas narrativas através dos jornais para começar a pensar um pouco essa questão política em Rondônia, né? Então, ele, assim, até hoje eu ainda recebo, às vezes, alguns e-mails desses ex-alunos perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida. Então, assim, o jornal, ele é bem bacana em relação a isso, porque por ele, você mapeia um monte de coisa. Esse aspecto cultural da cidade, a propaganda de época, dá para você analisar o tipo de escrita, né, que você encontra, que é uma escrita, por exemplo, lá em 1917, completamente diferente da
a grafia de hoje. Então, é tentar entender esse jornal e perceber que ele pode ofertar a esse professor e aos alunos, sobretudo, né, um grande exercício. Um exercício aí de aprendizagem significativa. Ah, é muito bacana. E assim, você falando do curso de História, eu lembro que quando eu entrei no curso, a gente, pelo menos eu, não tinha uma vivência muito grande. Nasci aqui, minha mãe, minha avó, minha bisavó nasceram todas aqui nessa região do Madeira, que hoje a gente chama de Porto Velho. Mas eu conhecia muito pouco. Eu entrei no curso de História sabendo às vezes, sabendo mais sobre a cultura clássica, sobre Grécia e Roma, do que sabendo sobre a Amazônia. E aí, ao longo do curso, eu lembro em alguns momentos, a gente dialogando, participando do mesmo grupo de pesquisa, e eu ali, nossa, mas também naquela ideia, né? O que eu vou falar de Porto Velho? Como é que eu vou analisar essa cidade? Se eu nasci aqui e acho que não tem. A gente fica com um pouco de preconceito, mas parece que o mundo se abriu quando eu fui no centro de documentação, muito influenciada por você, né? Então, até agradecer aqui, porque aí eu comecei a olhar o jornal e falei: opa, peraí. Tem uma cidade aqui, tem pessoas aqui, tem vivência, tem história, tem tudo. Tem um universo de história para ser compreendido em Porto Velho. E me apaixonei. Não é que eu seja apaixonada pelo Jornal do Madeira em si, eu sou apaixonada pela história e pelas histórias que o jornal apresenta. Um ponto eu também quero destacar é que assim, não quer dizer que o jornal seja lindo e maravilhoso. O jornal, ele, até porque tem um corpo editorial, que a gente sabe, estava vinculado inicialmente ao Augusto Anajura, depois ele muda os seus dirigentes, a gente vai ter Inácio de Castro, depois a gente vai ter inclusive o próprio jornal sendo adquirido pelo Assis Chateaubriand, depois a família Tourinho adquire esse jornal e levou com muita riqueza até recentemente. Então o Jornal do Madeira, ele tem narrativas, ele tem intencionalidades, projetos de mundo que são vistas ali no jornal. Então, muito mais, gente, do que de olhar para o jornal como uma verdade do que foi o passado, é a gente olhar para o jornal como uma fonte a ser escavada. É você olhar as entrelinhas, inclusive olhar os vazios. Por que tem alguns conteúdos que não aparecem nesse jornal em 1917, 1918? Isso tudo nos ajuda a pensar essa cultura de Porto Velho, essa sociedade porto-velhense, as grandes personalidades, mas também a Dona Maria, o seu José, né? A gente pensar esse cotidiano do jornal é fantástico. Você citou um livro que nós organizamos, eu estou com ele aqui. Bom, enfim, eu vou projetar ele na tela. Depois a gente tem, então, foi um trabalho que nós realizamos junto com o apoio da FAPERO, né, o apoio financeiro da FAPERO, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia. Então, novamente, agradecer imensamente a FAPERO por ter nos oportunizado, quase que não sai, por ter nos oportunizado organizar essa obra. Nós temos aqui 8 artigos que falam sobre a cidade de Porto Velho pelos prismas mais diversos, desde a questão educativa, do futebol, do discurso nacionalista, né, varguista aqui em Porto Velho, lembrando que... Discurso feminino, né? Discurso feminino, as religiões afro-brasileiras aqui em Porto Velho também. Então... Complementos literários. Sim, justamente. Então, assim... Vamos pesquisar. A ideia realmente... Já tem pesquisa sendo feita? É lógico que tem. A gente não pode ser arrogante e dizer, não tem nada feito. Tem pesquisas feitas, mas a gente pode aprofundar. Porque como eu disse, né? E a professora Mara também falou, gente. A história de Porto Velho tá registrada nesse jornal. Ok, o jornal não registrou tudo. Mas o que está registrado no jornal pode ser um ponto de partida para a gente pesquisar, para a gente aprofundar. Aí vamos utilizar a oralidade, vamos utilizar as imagens. A gente sabe que tem vários grupos que enaltecem a sua própria história a partir das fotografias. Então vamos juntar essa fonte jornalística com a fonte iconográfica, com a fonte, inclusive de documentários que foram feitos. A nossa história está em movimento e a gente tem que estudar. A gente não pode se dar o luxo de simplesmente ignorar. Então visitem o centro de documentação, defendam a preservação desse material, porque ele precisa ser preservado para que ele possa continuar sendo estudado.
mapeie, tenha essa curiosidade de compreender a cidade em que você, né, em que eu, em que nós vivemos, para que a gente possa realmente construir o nosso passado, porque ele está ainda para ser construído. Ele existiu, mas ainda tem muita coisa que está escondida, né, debaixo desses barrancos, e a gente precisa, claro que não somos arqueólogos, mas a gente precisa sim efetivar esse trabalho de escavação. Vamos escavar a nossa história, e o jornal nos ajuda muito com isso. E aí assim, pode falar. Quando você investiga o jornal, a gente percebe que a nossa história ela está para além também da estrada de ferro. A estrada de ferro é interessante, é ótimo, né, se pesquisar e tal, mas a gente não pode ficar só focada na estrada de ferro. A gente precisa ir para além da estrada de ferro. Então, eu comecei a fazer, por exemplo, só para citar aqui, né, mesmo, assim, uma das possibilidades do jornal nos oferece, eu comecei a fazer o levantamento, por exemplo, das narrativas que eram feitas sobre o Lampião e seu bando, através do Alto Madeira. Né? Então, quando você começa a pegar essas narrativas, como que e assim, isso eu estou separando já o material e comecei a esboçar um artigo que eu pretendo, inclusive, publicar posteriormente, ver como é que dá essa narrativa, toda essa construção, né, da saga do Lampião, aqui em Rondônia. Era feito como se fosse em capítulos. Tinha momentos que o jornal anunciava porque como eles compilavam as informações que vinham de fora, então aí tinha informações que davam conta que o Lampião tinha morrido. Aí o leitor, ele ficava ciente que Lampião morreu. Quando vinha, na outra semana chegava o jornal, aí Lampião não morreu. Aí vinha lá outra narrativa, Lampião, Corisco, aí tinha lá todo o envolvimento deles, o que eles estavam lá aprontando, né? E aí você tinha narrativas um pouco diferenciadas desse jornal, aí entra já um pouco da imaginação também de quem estava fazendo a matéria, né? E até chegar no momento da morte do Lampião e da Maria Bonita. Então, quando chega nesse momento da morte dos dois ali, você tem uma narrativa que você vê que o jornal, na realidade, ele, de certa forma, ele já estava até torcendo pelo bando do Lampião e da Maria Bonita, entendeu? De tanto que a saga foi travada. Então, aquilo ali deu uma série durante alguns meses ali. Melhor que Netflix, hein? Exatamente, parecia assim capítulos de novela, entendeu? E você vai lendo e assim ver essa narrativa, e como eu pesquiso essas narrativas de morte e tudo mais, para mim eu fui por esse caminho. Mas aí eu fui vendo que essa narrativa ela oferece como que o leitor que está aqui, ele está vivenciando uma trajetória que é lá do Nordeste, né? No caso é brasileira, mas ele está envolvido nessa trama do Lampião. Aí uma hora Lampião é mocinho, outra hora Lampião é bandido, a comoção que, de certa forma, o jornal ele aponta, né, em relação à morte de Lampião e Maria Bonita, ou se as pessoas iriam, no caso, porque quando os dois são decapitados, que a cabeça, né, se torna ali em exposição, depois aquilo ali percorre o Brasil e tal. Então tem toda uma saga em torno desses dois personagens aí da história do cangaço, né? Então a gente vai vendo isso, essas narrativas que não são tão nossas, mas que acabam sendo nossas. Sim. Pela forma como o jornal vai aplicando. Assim também como nós vamos vendo narrativas que são nossas e que a gente desconhece. As narrativas mesmo políticas, as narrativas, né, quando a gente vai observando as narrativas do jornal mais próximo aqui da gente, por exemplo, narrativas da própria igreja,
a igreja nessa parte, né, da Amazônia, como é que se dá isso? Aí você vai observando ali, você vai vendo não só a igreja católica, você vai vendo vai tendo a possibilidade de ler e analisar a formação de outras entidades religiosas chegando, né, a formação do Centro Espírita aqui em Porto Velho, você vai vendo a formação dos centros de Umbanda, você vai vendo a formação da igreja protestante. Então, depende muito do que você está pesquisando, né? Aí você se debruça ali sobre o jornal, o jornal ele pode te dar essa vertente ou esse mecanismo, né, de pesquisas para você começar a levantar o teu percurso inicial. Aí depois você vai procurar fundamentar isso daí um pouco melhor. Então a gente vai conhecendo o cotidiano, nós vamos conhecendo o que era produzido, o que era comercializado em Porto Velho através das propagandas, como que a mulher ela é vista, como é que era a propaganda voltada a esse público feminino, não é que é interessante também de se perceber através da propaganda que está ao longo das páginas do jornal Alto Madeira. O futebol, como aí você pode falar, porque já não é minha praia, né? Como que o futebol ele é visto, você vê disputas políticas entre os cutubas, pele curtas, né? Então você vai percebendo essa base de formação, não só da cidade, mas daquilo que nós vamos também denominar de Estado, já na década de 80, né? Então, é um caminho, ou vários caminhos que nós temos, que podem ser percorridos através das páginas do Jornal Alto Madeira. Então, ele é uma excelente fonte. Nossa, e é mesmo, assim, você fala... essa questão mesmo do Lampião, porque eu, durante os últimos quatro, na verdade, já tá indo para quase os seus 6 anos, né? De contato maior com o Jornal Alto Madeira, é tão fantástico, porque por mais que a gente leia o jornal, sempre tem alguma coisa que a gente não dá conta, porque é muita informação, e a gente vai, pelo menos, a gente vai mapeando aquilo que nos é de maior interesse. Mas é um jornal que parece que cada vez que você abre, por exemplo, uma notícia lá de 2000, lá de 1925, você encontra algum elemento novo que você realmente não tinha prestado atenção. E é bem interessante, além de tudo, a gente vê como as pessoas que viviam nessa Porto Velho, desde 1917, por aí vai, como elas se viam. Tem uma notícia que eu participei de um livro que foi comemorar os 100 anos de Porto Velho, e eu adoro essa notícia. É uma notícia do Jornal Alto Madeira de 1925. Eu vou projetar ela aqui na tela. E, enfim, essa notícia ela vai narrando justamente essa Porto Velho, pelos próprios porto-velhenses que vão comemorar os seus 10 anos de cidade, né? E, gente, você lê, você parece que você tá em Londres. Assim, gente, que cidade maravilhosa. Fantástica. E eu utilizo essa notícia quando eu quero mostrar uma Porto Velho que se vê como grande. Pode ser até que não seja. A gente tem as narrativas de viagem que falam mesmo dessa cidade, né? O Raimundo Moraes, uma cidade ao faroeste. O professor Dante tem um artigo bem bacana também sobre a cidade de Porto Velho. E quando a gente olha para o jornal, a gente entende esse discurso de uma região que, se não se vê como grande. Então a gente vê aqui uma notícia de 21 de janeiro de 1925. Eles nessa ideia de comemorar os seus 10 anos, porque para eles, em 1925, para a gente hoje, Porto Velho comemora 100 anos, pegando a criação do decreto, assinado pelo Jonatas Pedrosa lá no final de 1914. Mas para eles que viviam nessa Porto Velho no início do século XX, eles entendiam 1915 como a data. Então em 25 eles vão comemorar 10 anos, lá em janeiro. E aí nessa notícia aqui eu acho muito fantástica, porque ela vai dizer justamente, né, a data de hoje recorda o 10º aniversário de instalação do município, fato que é auspicioso da nossa vida político-social. Quem por aqui viajou há 10 anos passado
passados, fica deveras surpreso ante o rápido progresso de que hoje nos felicitamos nessa demonstração de profícua atividade que se evidencia aos olhos de todos, um expoente de trabalho vitorioso, alicerçado nas várias obras distribuídas nessa cidade. Aí ela vai falar, né? A notícia fala sobre os prédios de estética moderna e sólida construção, a eficiência da pequena indústria, o fomento à pequena lavoura, fala sobre o esporte de futebol defendido por 4 sociedades, já tínhamos 4 times de futebol, né? Então eu já tive alguns diálogos com o pessoal da educação física e eles, vou falar da história do futebol, da história do esporte, aí pega o Joé, falei, mas você sabe que desde o início do século XX o futebol ele chega no Brasil e vem para Porto Velho também, ué. Né? Porto Velho, se a gente olha a história de Porto Velho, nós temos uma cultura migrante, né? Quase que uma torre de Babel. Acho que você fala isso na sua dissertação em algum momento. Então, assim, o jornal ele mostra muito isso. E ele vai falando sobre a própria Caixa, a presença das Irmãs Cáritas, a maçonaria, a Sociedade Beneficente Portuguesa. Então, a gente tem inúmeros grupos sociais nessa cidade. A notícia vai longe. Então, realmente, a notícia, por ser de um jornal vinculado ao superintendente, rasga elogios para a prefeitura, para o matadouro público, para o mercado municipal. Meu Deus, isso é maravilhoso. Fala que, olha, nós temos energia elétrica, nós temos abastecimento de água. Então, é muito interessante a gente olhar para o jornal e falar, olha essa história, olha essa cidade. Nós temos um passado e esse passado precisa ser registrado, ele precisa ser conhecido para que a gente possa construir um futuro onde a gente consiga valorizar a nossa cidade e principalmente defendê-la, porque quem não conhece a sua própria história está fadado a repetir erros que foram cometidos e principalmente ter a sua história esquecida, a sua cidade devastada, tomada, invadida, saqueada. Então é realmente um grande desafio a gente conhecer essa história de Porto Velho e o jornal ele é riquíssimo para ajudar com isso. Você falou do futebol e enfim, também depois eu não sei se eu posso, né, Mara, disponibilizar, mas quem tiver interesse depois eu disponibilizo os artigos da professora Mara. Quem tiver interesse também de conhecer um pouco mais sobre o futebol, fiz algumas pesquisas sobre o futebol aí na primeira metade do século XX. Então, o futebol é muito rico aqui, desde o futebol, que eles adoravam tentar falar inglês, né? Nada de abrasileirar, o futebol. Né? Então, as narrativas, as brigas nos jogos, a criação ali do campo do Ipiranga, vinculado inicialmente às praças. Então, é muito interessante a gente realmente entender essa história, essa Porto Velho, essa cultura, a briga também, não, vamos murar aqui o campo, porque tem muita gente vindo assistir o jogo e fica falando palavrão, vamos evitar isso. Então, assim, a gente tem muita coisa para ser contada. Agora, uma coisa legal que você falou aí, Elisa, e que a gente, eu acho que vale a pena reforçar, é que o jornal, ele não é isento, né? Ele tem lá ele tem uma linha editorial, ele segue aquilo que está sendo dado em termos de caminhos para aquele que vai montar desde a primeira página, a chamada principal, até a matéria lá do obituário. Né? O obituário também é um outro dado interessante, quando você analisa o jornal. Quando você pega lá, já tive uma aluna de PIBIC que pesquisou os obituários presentes no jornal Alto Madeira. Pelos obituários, a gente encontra dados bem interessantes sobre essa população, né? Desde a forma como se davam os enterramentos, os ritos de passagens que eram feitos, até a questão sanitária mesmo, do que aquelas pessoas morreram, os surtos que davam aqui de determinadas doenças, né, que vão aparecendo através desses obituários. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha, está na área de saúde, quer fazer uma pesquisa, uma monografia de conclusão de curso, sei lá o quê, o jornal também é uma excelente fonte nesse sentido, né? Analisar as doenças
por exemplo, lá dos anos 40, dos anos 30, em Porto Velho. Para isso, basta ir nos obituários, você vai encontrar uma série de dados que vão te apontar alguns caminhos, alguns elementos que vai dar para você analisar. Então, essa menina ela passou 2 anos pesquisando esses obituários, deu para ela um campo bem abrangente de pesquisa que dá para ser feito, isso daí, e nos revelou justamente isso, essa ideia, nossa, e quantas doenças a gente nem sabia que existiam, entendeu? A gente começou a descobrir através daquilo, às vezes a gente tinha que parar e pesquisar que tipo de doença era aquela, e não é porque estava em nome científico, não, era um nome que eram dados mesmo na época e que são doenças que já foram, por exemplo, erradicadas, que a gente não tem mais e automaticamente a gente não conhece. Então a gente precisou pesquisar um pouco sobre isso. E aí também a gente vê nessa vertente dos ritos de passagens, aqueles que são enaltecidos, que merecem, por exemplo, a presença da igreja, né, que muitas vezes recebem todas as honrarias da sociedade, e aqueles que são simplesmente esquecidos, que são colocados ali, 1 ou 2 linhas, que não aparece rito, não aparece nada, e muitas vezes as próprias matérias vinculadas ao que hoje nós denominamos de página policial, porque inicialmente o jornal Alto Madeira, ele não tem as colunas certas, né? Você tem, são 2 folhas de jornal, frente e verso, que dariam 4 páginas, é só, isso era o jornal. Mas essas notícias, elas vinham bem misturadas, você não tem ali na página 2 do jornal, na segunda coluna, por exemplo, você tem os obituários. Não, uma hora os obituários estavam na página 2, outra hora eles estão na página 4, e assim vai, não tinha uma localização. Então, você tem que mapear essas notícias através do jornal. Hoje ficou mais fácil, porque o Centro de Documentação ele se encarregou de digitalizar, né, essas edições do jornal Alto Madeira, não sei até que ano já foram digitalizados, não sei se você tem essa informação, o que já facilita para o pesquisador. Mas antes não, você tinha que pegar o jornal ano a ano e sair mapeando essas notícias. Quando eu comecei a trabalhar com o jornal Alto Madeira, era isso. Era colocar luva e máscara, ir para o centro de documentação, sentar lá e mexer em papel velho. Tinha gente que dizia assim, eu não gosto de mexer com papel velho, mas a função do historiador é mexer também, não é? Com papel velho. E aí, se você não quer mexer com papel velho, não vai ser historiador, então. Aí eu fui para o centro de documentação e comecei a procurar nesses documentos. Hoje a facilidade é inúmera. Você leva um pendrive, recolhe essas informações e pesquisa na sua casa. Né? Então, assim, a fonte, ela está aí. Basta você querer efetivamente transformar o jornal nessa fonte. E é Os caminhos são interessante, esses. até esclarecendo, tirando a tua dúvida, até onde eu sei, o Jornal Alto Madeira ele foi digitalizado por um acordo entre a Santo Antônio Energia, né, com um acordo de compensação social para a construção das usinas. Ele digitalizou uma série de documentos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, entre eles o Jornal Alto Madeira até a década de 30. Então esse material está digitalizado, está disponibilizado para o público que queira, né? Realmente você leva um pendrive e tudo mais. Eu não sei como é que está essa logística hoje para fazer isso, mas em tese esse material está digitalizado. O próprio Alto Madeira estava também trabalhando com o processo de digitalizar, fotografar e digitalizar parte do seu acervo. Não sei exatamente qual a quantidade de materiais digitalizados. Nós temos também um acordo entre o Museu da Memória Rondoniense com o IFRO, também para digitalizar esse material. Então, assim, ele não, eu acredito que ele não está todo digitalizado, mas está em caminho de ser. Dou até uma dica, não só o Alto Madeira, mas vários outros jornais históricos brasileiros estão disponíveis para ser acessados na hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Então é um conteúdo muito rico. Inclusive, parte da minha pesquisa no mestrado, eu utilizei o site, né, a hemeroteca da Biblioteca Nacional para ter acesso a algumas notícias de jornais do Rio de Janeiro. Antes você, para ter acesso a esse material, tinha que ir na própria Biblioteca Nacional, hoje não é mais necessário. Agora é lógico, você não pode estar copiando boa parte desses materiais, né? Não é tão fácil, mas você pode acessá-los. Então isso é muito interessante. E assim, é legal a gente olhar para o jornal, para essas notícias, né? Pegando, você falou um ponto bem interessante. Por que que algumas pessoas tinham um destaque maior, não só nos rituais, né, de enterramentos, rituais funerários, na própria vida social. Tinha gente que não podia espirrar aqui no jornal. Olha, fulano espirrou. Aniversário do Beltrano. Né? Olha só a festa, olha só. E o futebol, eu analisei o futebol para pegar um pouco isso mesmo, para perceber como, a partir de um elemento cultural, a gente pode mapear a sociedade porto-velhense. Quem são essas pessoas que fizeram Porto Velho? Que população é essa? Porque a gente, às vezes, a gente já falou outras vezes, fala tanto do Porto Velho, dos grandes monumentos, mas ei, quem é o sujeito porto-velhense? E o jornal, ele não fala de todos. Ele fala de um típico porto-velhense, aquele ou funcionário público, ou funcionário da Madeira Mamoré, ou então pessoas com um destaque um pouquinho maior. Para você jogar futebol, por exemplo, você tinha que pagar a joia, como nos clubes cariocas, né? Cariocas, paulistas, enfim. E você tinha que pagar mensalidade. Para você frequentar, por exemplo, o clube internacional, só as famílias mais distintas da cidade de Porto Velho poderiam frequentar esses espaços, os bailes, né? Então, assim, o jornal, ele realmente tem em alguns momentos, um concurso de beleza. E aí, para se eleger a moça mais bonita de Porto Velho. Então, assim, o jornal, ele tem um público-alvo. E ele tem intencionalidades, mas tem um conteúdo muito vasto, muito rico para ser pesquisado, para ser analisado. Eu sei que não é o nosso propósito esgotar os temas, na verdade é para apresentar para você, olha, pesquisa o jornal, dá uma olhada, entre em contato conosco. Eu tenho esse material disponível. Eu sei, são materiais que são pesados, mas assim, a gente pode ir compartilhando, pode criar realmente uma rede de estudos sobre o Jornal do Madeira, porque longe de chegarmos à conclusão de como é que é o passado de Porto Velho, a gente tem ainda alguns lances, mas a gente ainda está montando esse quebra-cabeça. E, por exemplo, a minha pesquisa sobre Porto Velho está muito na primeira metade do século XX. É onde eu realmente me sinto muito confortável para entender essas raízes da cidade. Mas existe um universo de pesquisas que podem ser feitas, não só a partir do Alto Madeira, se a gente pega mais para frente o próprio Guaporé, a gente tem vários outros jornais que ajudam, inclusive é você pegar os contrapontos. Cada jornal tinha as suas narrativas, as suas perspectivas e as suas visões de mundo, né? Suas visões sobre a cidade. Então vamos pesquisar, vamos compreender. A nossa história precisa disso, eu acho que nós, como porto-velhenses, a gente precisa mais ainda. Então, o nosso porto, ele é cheio de histórias. Ele pode ser velho, mas esse velho tem muito a contar. Né, Marinha? Então, assim... E não é tão velho assim, né? Não é, realmente. Não é nada velho. Como é que a gente consegue falar sobre antiguidade, sobre pré-história, lá do velho mundo, e não consegue falar sobre a nossa? Né? E lembrando que a gente está falando de uma Porto Velho já vinculada a um processo de ocupação urbana, mas tem muita coisa a ser compreendida, dialogada. Logicamente, nós, historiadores, né, nós temos limites para isso, realmente de preparação para análise de fontes, mas a gente tem um apoio muito forte do curso de arqueologia, que tem feito pesquisa sobre essa pré-história da Amazônia, essa pré-história de Rondônia, essa pré-história aqui, né, de Porto Velho, sobre os povos indígenas. E nós precisamos realmente estar dispostos, atentos e muito interessados em querer compreender, em querer buscar, querer refletir. As fontes estão aí e basta que a gente tenha um olhar atento. Não tenha medo do material velho, né? Coloca uma máscara, hoje já está todo mundo acostumado a usar máscara, bota uma máscara, bota uma luva e vamos pesquisar o jornal, né, Marinha? Então, sim, vamos refletir. Tem muita coisa para ser falada, para ser dialogada. E o jornal é o nosso lugar, o nosso refúgio quando a gente quer entender um pouco mais essa Porto Velho e
perceber que, apesar de tudo, nós temos características que são típicas nossas, de cultura, de costume, de festas, de tradições. Quando a gente. E aí, até retomando aquela discussão lá do Twitter que eu mencionei, quando o pessoal pensa em cultura porto-velhense, vai para a Flor do Maracujá, que é de fato muito relevante. Mas parece que a gente tem dificuldade de avançar no passado. A gente pensa muito em tradições dos anos 70, dos anos 80 para cá. Mas ei, tem muita coisa aí. A gente tem um carnaval, por exemplo, você pega a notícia, vai lá, todo Alto Madeira, mês de fevereiro, tá lá a galera do carnaval, falando de carnaval, fazendo festa. A Avenida 7 de Setembro era hoje, né? Já é uma grande avenida. Ali no início tudo girava em torno da 7 de Setembro. O comércio. Então a gente precisa compreender. E eu te convido a fazer essa reflexão junto conosco. Exatamente. E assim, visitar mesmo, quando você busca essas fontes históricas, sobretudo o jornal, você também detecta a dificuldade que é chegar até os locais aonde você vai se deparar com elas, né? Então, por exemplo, esse tipo de pesquisa ele tem que refletir também esses espaços. Como é que o Estado ele está lidando com esse material, né? São as fotografias de políticas, com a memória política de Rondônia, o jornal, como que esse Estado, vamos dizer assim, qual é o peso que esse material ele tem. Como que ele preserva, né? Ou não preserva, né? Exatamente, se ele preserva ou não. Então, a pesquisa ela também tem que refletir. Quem se dedica a estudar jornal, fotografia e tudo mais, dependendo de onde ele está indo buscar, né, esse material, a pesquisa ela também tem que perpassar por isso. Aonde é que estão esse material e a forma como eles estão sendo armazenados, né? Se existem os cuidados para essa preservação, porque senão a nossa memória ela tende a ir desaparecendo. Por isso que é nessa insistência da gente ir trabalhando com o jornal, com a fotografia, com mapas, com esses registros paroquiais, seja lá o que for, dependendo do seu foco aí de interesse. Mas porque justamente é essa ausência de preservação que esse material, sobretudo, revelam, que vai fazendo essa urgência que nós, na condição de historiadores, né, e o departamento de história, ou o curso de história, eu não diria nem o departamento, mas o curso de história, porque aí os alunos são, né, a mola propulsora, vamos dizer assim, dessa ação, e busque também se apropriar desse material e transformá-los em fonte de suas pesquisas, para que a gente possa futuramente ter pelo menos aonde se agarrar para poder fazer algumas pesquisas, né? E da forma como está, a tendência é desaparecer. Porque fica aquela frase muito conhecida: quem não é visto não é lembrado. Então, isso. Se a gente realmente não luta para defender não somente o nosso patrimônio já constituído, mas as fontes que nos ajudam a pesquisar sobre a nossa cidade. Porque, por exemplo, algo que, vamos jogar a lenha na fogueira, né, algo que é muito assombroso, você vê às vezes em alguns centros de documentação o ato de recortar o jornal para selecionar, não, vou recortar aqui para colocar as principais notícias. Isso é quase que um crime, né? A gente tem que trabalhar também essa consciência do poder público, enfim, das próprias pessoas. E eu nem sei se é só o estudante de história, eu acho que isso é um trabalho para todo cidadão, isso é um exercício de cidadania. Você defender a sua história e uma história, fontes para contarem para o futuro essas histórias. Porque se hoje eu pego um jornal
e corta esse jornal, porque eu determinei que, poxa, eu gosto de futebol, eu pesquiso futebol, então eu vou pegar o jornal ou uma revista e vou recortar essa revista e deixar guardado o que É é o de teu foco de importante. interesse, O né? que é meu foco de interesse. Gente, o foco muda. E assim, o que é É. interessante para mim, talvez não seja daqui a 30 anos para as pessoas do futuro. Então, assim, você quer armazenar bem, guarda do jeito que está. Fotografa, digitalize, guarde em vários acervos, mas não destrua, não corte. E principalmente não olha para esse papel velho e fala, oh, isso aqui é um papel velho, pode jogar fora. Então, É porque assim, muitas vezes eu cheguei, estava lá o recorte de determinada matéria e o foco de interesse era o que estava atrás daquele recorte. E aí não tinha como se apropriar porque estava recortado. então, assim, Entendeu? isso acaba que nos ajuda a entender por que Porto Velho, para muita gente, Porto Velho não tem história. É porque essa história ela tá sendo apagada. Aí eu não queria muito entrar nesse mérito, porque a gente fala de política, Sim. mas eu acho que a gente tem que falar sim. Uhum. Tem que falar sobre isso. Essa história está sendo apagada de maneira inconsciente ou consciente? Ela está sendo apagada porque, como eu disse anteriormente, um povo que não conhece a sua história, ele não defende, ele não se protege, ele não se vê como importante. Ele não se vê como um cidadão do local onde ele vive. Então, Sim. por exemplo, se ali na década de 60, 70, vários documentos da Estrada de Ferro foram destruídos, isso foi proposital. Porque quando Uhum. você queima uma história, queima um livro, essa prática ela vem, na verdade, desde o período medieval, quando você queima uma fonte de conhecimento, você está matando toda uma história de quem fez, do povo que está vinculada à construção dessa obra. Então, se a gente quer de fato entender Eu não a. sei também, Eli, Pois é. se seria, é, se essa, vamos dizer assim, essa arbitrariedade, sei lá se a gente pode nem colocar nesse termo, mas se essa ação de quem queimou determinados documentos, se foi uma ação só, uma ação criminosa. Eu acho que muitas vezes também passa pela questão do desconhecimento. Às vezes o cara acha que aquilo ali realmente é papel velho. Ah, isso é papel lá da época da Estrada de Ferro. Para que nós vamos querer isso? Os telegramas, sei lá, um jornal, uma imagem. Isso aí não interessa mais, isso aí já foi. Aí toca fogo. Às vezes era ignorância mesmo, né? Não tem. Quem é muitas Uhum. vezes colocado para ocupar determinado cargo não tem essa consciência. Então, É aí que da está o perigo, importância. Aí, né? pois é. Assim, a ignorância pessoal a gente até leva ok, mas a gente percebe que essa prática de você queimar documentos, isso é histórico. E isso tem um Sim, propósito. Então, sim. embora os personagens, né, ali, a pessoa que vai queimar, talvez ela não tenha tanta responsabilidade. O responsável por esse processo, eu falo que é aquele que assinou, né, que pegou a caneta e assinou a ordem. Aquele que assinou, É. ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Quem está Eu queimando acho que não sabe. tem uma frase que é do Shakespeare, se não me falha a memória, que ele diz assim: o perigo não está em quem vai para a fogueira, mas quem acende a fogueira. Sim. Né? Então, é algo que realmente a gente precisa refletir. A gente precisa dessas fontes. Porque senão daqui a pouco, aí a gente tá vivendo a era da fake news, daqui a pouco cada um vai dizer o que bem entende e a gente não vai ter fonte para Sim, poder comprovar ou não, sim. né? Uhum. Então, assim, é importante que a gente valorize a nossa história, mas para valorizar a nossa história, a gente precisa das fontes para contá-la. Então, quem Precisa tiver preservar, né? precisa preservar. Quem tiver jornal em casa, jornal velho, não sabe, não joga fora. Entre em contato com alguma instituição, pergunta se não tem interesse, porque jornal velho por jornal velho, a Biblioteca Nacional hoje é uma das maiores referências da América Latina de documentos. Então, assim, a gente Uhum. precisa desse material, porque depois que queima, depois que perde, já era. A E a... mesma coisa é fotografia, né? Às vezes a Exato. fotografia, a pessoa vai, fotografia aqui, eu não sei nem quem são, às vezes é até uma fotografia familiar. Uhum. Mas aí aquela pessoa ela está num lugar que você precisava daquela imagem, daquele lugar para
fundamentar aquilo que você está querendo dizer. Mas aí a pessoa foi lá e rasgou a foto, queimou, porque a foto era antiga, não sabia quem era, não sei se era meu bisavô, meu tataravô, então, como eu não conheci, foi desfazendo a, a imagem, né? Aham. E aí a gente vai perdendo essa memória. Então, muito mais do que saber quem está naquela imagem, a gente primeiro vamos tentar descobrir, né? Desvendar. Aham. A foto, ela tem vários indícios ali, ela garante várias pistas para você chegar a elucidar o mistério que está por ali, né? Sim. Então, assim, é um grande desafio. Nós, seres humanos, naturalmente, a gente gosta de registrar. Só que a gente Sim. registra e a gente esquece. Tem hoje uma prática que me dói muito. É uma prática das redes sociais que é do Stories. Eu não sei por que que se chama Stories, né? Que é a ideia de história. Isso não é história, porque em 24 horas some. Isso me dá uma dó. Aí agora, enfim, as redes sociais começaram a melhorar, tem como você armazenar isso, mas assim, eu sempre tive muita dificuldade como historiadora de olhar para esses stories, porque o ser humano ele gosta de registrar, mas ao mesmo tempo em que ele registra, ele perde, ele não se importa em salvaguardar, em proteger, em armazenar essas informações. Mas, gente, é a nossa vida, é a nossa própria história. A gente precisa proteger o nosso passado, deixar o nosso passado ali para que ele possa ser observado até por nós. Porque algo que, por exemplo, se eu não tivesse uma fotografia minha de quando eu tinha os meus 12 anos, quando eu estava no meu ensino médio, tinha muitas coisas que eu teria esquecido. Colegas que eu Uhum. estudei, eu não lembraria. Eu olho a foto e falo, olha que eu estudei com fulano. Então, assim, a foto, o jornal, a carta, o O documento, diário, o diário, né? Não queime o seu diário. Então, assim, o diário, ele é muito importante para a gente, primeiro, construir o nosso passado individual e, principalmente, juntando todo esse material, a gente construir o nosso passado como sociedade. Então, não é obrigação só do historiador. O historiador, ele foi preparado, nós historiadoras, né, nós fomos preparadas para analisar esses documentos. Mas a gente precisa muito que a população, que as pessoas protejam, preservem e deem destaque para esse material, para que a gente possa pesquisá-los. E claro, nada impede que você também pesquise a sua própria história e comece a entender um pouco mais o lugar onde você vive, né, Marinha? Então, assim, isso mesmo. é um desafio, longe de esgotar o tema. O jornal está aí. Eu acho que muito mais do que contar a história do jornal, porque não daria para fazer em uma hora, mas tem a edição histórica que nós fizemos parte do processo da construção histórica, onde foi mapeado as principais temas, né, os principais temas dialogados no Jornal do Madeira ao longo de cada década. Não sei se esse material está digitalizado. Eu tenho esse jornal, posso até depois digitalizar, disponibilizar, porque é uma fonte riquíssima para entender a história do jornal. E vamos Foi começar a inserido pesquisar. na edição histórica, né, do Jornal Exato. Alto Madeira, né? A edição histórica de 100 anos. E nós também, como já destacamos em outro momento, publicamos essa obra, uma obra organizada com vários pesquisadores da universidade e também, enfim, pesquisadores de modo geral. E a gente queria fazer um convite a vocês. A gente estava pensando, um concurso cultural. Essa era a palavra que eu estava 2 dias tentando lembrar. Concurso cultural. Então, assim, nesse vídeo que está aqui, primeiro se inscreva no canal para dar essa força aí pra gente, por favor. Compartilha com as pessoas que você gosta, e com quem você não gosta também compartilhe, porque enfim, é uma missão sua como cidadão a gente falar sobre Porto Velho e falar sobre as fontes, sobre a nossa cidade. Se inscreve no canal e os 10 melhores comentários sobre o porquê que você ama Porto Velho ou qual a importância em estudar a história de Porto Velho, os 10 melhores comentários vão ganhar essa obra aqui. A professora Mara vai entregar, tá? Tô brincando. Ah, Vai ter que combinar como vai ser feita a entrega, né? então, eu acho que a gente pode deixar disponível
lá na Uni, mas enfim, agora vai ser um pouco mais difícil a gente entregar por conta dessa Ou se quarentena, a mas depois. pessoa mandar um endereço, de repente a gente É, a despacha gente pelos pode. correios, É, a gente pode sei fazer lá. isso. Então, assim, mas é claro, né? Então, de preferência que você seja cidadão porto-velhense ou rondoniense, porque também se você mora em outro estado, você vai fazer a gente falir com Correios, mas enfim. Então, assim, os 10 melhores comentários, a gente vai colocar um prazo, tá bom? Os 10 melhores comentários, a gente vai criar uma banca aqui para analisar os comentários. Coloca esses comentários aqui no YouTube, tá? Porque, enfim, se você colocar lá no perfil da professora Amara ou no meu perfil, vai ficar difícil pra gente organizar tudo isso. Os 10 melhores comentários aqui no YouTube vão ganhar esse livro. Então, não é o E comentário só, mais curtido. Pode falar. e só lembrando que esse livro, uma boa parte, eu acho que nós fizemos 2.000 exemplares, que foi o que a Fapero financiou, né? Eles foram distribuídos para as escolas do estado. Então, tanto do interior quanto da capital. Então, o professor que tiver interesse em fazer pesquisas pelo Jornal Alto Madeira e quiser ler o livro e tudo mais, deve ter na biblioteca da sua escola, porque a SEDUC foi disponibilizado, eu participei da entrega lá para alguns diretores, para alguns gerentes, né, de ensino aí dos municípios. Fui lá, fiz a divulgação do livro, apresentei o livro, aquela coisa toda, e cada um recebeu a SEDUC, ela se encarregou de separar os exemplares pelo número de escolas que cada município tinha. Então, essas escolas, elas receberam. Então, professor que tiver, aquele que assistiu o nosso vídeo, que estiver no interior do estado, né, ele pode procurar na sua escola ou então na sua representação aí de ensino, que com toda certeza os exemplares estarão por lá. Mas se não estiver, faz aí uma frase. Enfim, não precisa fazer uma redação também, né, gente? Mas faz uma frase destacando por que você ama Porto Velho e principalmente por que é importante conhecer a história de Porto Velho. As 10 melhores frases vão ganhar esse livro, tá? E aí não é o sentido de frase mais curtida, mas realmente são as frases que nós considerarmos que realmente mostrarem esse sujeito porto-velhense apaixonado pela sua história e pelo lugar onde vive. Então, E assim, lembrar que nós, a partir de agora, nós vamos fazer vários outros, né, vamos aqui apresentar, não diria nem apresentar, mas dialogar um pouco sobre Porto Velho, né, sobre a nossa região, sobre alguns personagens da nossa história, né, um pouco dessa cultura porto-velhense ou rondoniense. Né? Então, o propósito, no caso desses diálogos aqui, é justamente isso, é a gente tentar pelo menos apresentar alguns caminhos que possibilitem algumas pesquisas, algumas discussões, né, e dar, garantir essa visibilidade a Porto Velho, que é uma cidade tão desconhecida ainda de seus munícipes. Né? As pessoas, elas, quando chega alguém aqui, a gente vai apresentar a cidade, a gente recorre logo à ferrovia. Aí apresenta lá a estrada de ferro, mostra a visão do rio. Hoje já nem tanto, porque está em reforma lá, já não sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, nem me lembro mais, e as pessoas não estão tendo acesso, né? Dá para ver, eu acho que pelo mirante só. E assim, aí vamos mostrar ali as 3 caixas d'água e tal, e parece assim que acabou. Aí ninguém fala mais nada, ninguém mostra alguns bairros que são históricos da cidade, né, que estão ali impregnados de memórias. Essa cidade, ela precisa ser reconhecida pelos seus cantos e pelos seus encantos também, né? Então você tem que saber como transitar por ela. E transitar na cidade de Porto Velho significa você conhecer um pouco da sua história.
Então, como nós vivemos numa cidade que é formada de imigrantes, muitas vezes essas pessoas, elas... E assim, eu nem culpo essas pessoas que chegam aqui e que desconhecem a história do lugar, justamente por essa nossa ausência mesmo de produção, né? Como você disse, já tem muita gente produzindo, mas o nosso alcance ele é mínimo. Você vê que a gente produz, mas a gente está produzindo para quem? Para os mesmos, para os nossos pares, né? Qual é o alcance da pesquisa, por exemplo, que o grupo que nós pertencemos, ele dá a essa sociedade porto-velhense? Então, é mínimo. E aí, canais, ou quando as pessoas começam a compartilhar esse simples diálogo, porque eu não estou aqui dizendo que a gente está inventando a roda, ninguém está inventando a roda, mas nós estamos acenando com alguns caminhos, algumas possibilidades que as pessoas possam ter de, pelo menos, pensar. Quando nós postamos o vídeo na semana passada sobre as histórias de assombração, eu recebi algumas pessoas mandaram algumas mensagens dizendo: professora, eu desconhecia, ou então isso me fez lembrar memórias que estavam adormecidas em mim, memórias lá que do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai. Então a gente vê como que as coisas, de certa forma, a gente tem um alcance, né? Um alcance emocional, um alcance que vai aí reavivar memórias, né? E dá algumas possibilidades, como outros disseram: poxa, isso é tão legal, eu vou me dedicar, eu quero conhecer melhor essas obras que foram apresentadas no vídeo, quero me dedicar a estudar mais isso, porque eu acho bastante interessante. Então, assim, o propósito desses diálogos aqui é justamente isso, né? A gente não quer dar aula, porque não é esse o propósito, né? A ideia é justamente a gente, através desses diálogos, fazer com que essas pessoas possam despertar para conhecer melhor a cidade onde elas vivem. Então, se a cada semana a gente apresentando um pouquinho sobre isso, essas pessoas elas podem se debruçar, vão aí entrando nos programas de mestrados, vão, sei lá, na própria universidade, quando a gente fala na questão dos alunos, nos trabalhos de conclusão, né, nas outras instituições de ensino superior do Estado, e até mesmo o aluno de ensino médio que tem interesse por essas temáticas, eles podem estar nos procurando, entrando nos grupos de pesquisas para poder já ir se preparando, né? Para quando chegar no momento de ingressar na universidade, ele já está mais amadurecido nessa questão da pesquisa, já ter o discernimento daquilo que efetivamente ele quer pesquisar. Então, eu acho que Porto Velho ela vai começar a ser desvendada, né, nessa questão mais histórica, vamos dizer assim, eu acho que por esses sujeitos que já nasceram aqui, né? Esses que estão chegando na universidade agora, que são daqui, aí eu não sei, eu acho que o que precisa é só mesmo fomentar essa curiosidade para que as pessoas possam efetivamente descobrir: poxa, tem tanta coisa que eu não conheço do lugar onde eu vivo, eu conheço muito mais lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que a gente sempre conhece a história. Por isso, a gente pega o próprio livro didático, já vem por aí, né? E aí a gente precisa começar a mapear o local onde vivemos. Então o desafio ele é nosso, meu, da professora Mari, de todos vocês que estão assistindo, de todos nós, sujeitos porto-velhenses, cidadãos que somos. E eu não tenho muito o que acrescentar, fico aqui admirando, porque realmente, professora Mara, você é fantástica e a gente tem muito a aprender com a sua força, com o seu empenho, e a gente vai, de fato, refletir cada vez mais. A ideia, gente, nesse quadro, Porto de Histórias, é pelo menos de 15 em 15 dias, a gente ter uma grande conversa. Quem sabe a gente faz até uma live, né, Mara? Interagindo mais com as pessoas. A gente pode combinar. Eu acho que a gente podia marcar, eu acho que seria uma experiência legal, porque aí é uma forma da gente estar interagindo. Então é o seguinte, se você quer que tenha uma live,
você deixa aí o seu like, aquelas, né, youtuber já, né, você deixa o seu like, mas principalmente manda uma mensagem, entre em contato com a Mara, entre em contato comigo, olha, vamos fazer uma live tal dia, o que a gente faz? Essa parte tecnológica eu entendo um pouco melhor, a gente vai organizando, porque o que a gente quer, gente, de verdade, é construir uma rede de diálogos. Ninguém aqui é dona do saber, ninguém é dona da história de Porto Velho, até porque ela não tem dono. Ela precisa, na verdade, é ter guardiões que queiram construí-la e refleti-la. Então, assim, a gente convida você a somar junto conosco, a integrar realmente toda essa rede de diálogos, de pesquisas, porque nós precisamos disso. Então, muito obrigada a você que acompanhou a gente. Se deixar, a gente vai longe mesmo. Mas muito obrigada de coração. Até a próxima. E vamos estudar, vamos pensar, vamos refletir. E se você tem um jornal aí, não jogue-o fora, tá bom? Ele é muito importante. Pessoal, eu também agradeço, né, por vocês terem chegado até aqui conosco. Eu acho que ele já reforçou, aqueles que quiserem participar mais efetivamente, pode estar mandando aí, entrando em contato conosco, mandando seu contato, sei lá o que a gente vai estar respondendo dentro do possível, o que for necessário. E vamos para o próximo encontro, né? O encontro marcado sei lá, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, não sei. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Oi? Mara. Eu dei tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Mara. Tchau. E vamos refletir. Abraço.